seja o nome do Pai, exaltado seja o nome do Filho, engrandecido seja a pessoa do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a sua vida nesse momento, assim como a minha também, em nome do Senhor Jesus. Que possamos, nesse horário, nesse momento, a gente unir a nossa fé por alguns minutos aí, amém? E que através desses minutos, Deus ele possa nos consagrar e muito nos abençoar, amém? A tua sagrada e divina bondade, amém? Através da sua revelação, da sua palavra. Que eu venha conseguir, em nome de Jesus, cumprir a minha missão aqui nessa live, assim como você também vai conseguir cumprir a sua missão aí onde você está, amém? E a minha missão é levar para você, tá? O que está dentro do coração de Deus, amém? A minha missão é levar para você aquilo que está no propósito de Deus, aquilo que está no coração de Deus, aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Deus ele tem as suas vontades, né? E a vontade de Deus ninguém pode impedir, né? Deus ele tem as suas vontades e as vontades de Deus ninguém pode atrapalhar. Então, eu quero junto com você ser uma intermediadora dessa mensagem, tá? Que ele vai colocar aqui na minha boca, né? Para eu liberar em forma profética e abençoar vidas e pessoas e pessoas e pessoas e pessoas. Conforme eu sempre falo, nunca vai existir uma pessoa que ela esteja na presença de Deus, que algo na vida dela não seja transformado, tá? Não tem como, pessoal, alguém adentrar na presença de Deus e algo na vida dela não ser modificado, tá? Ah, mas eu não estou vendo. Você talvez que não está querendo ver. Mas todas as pessoas que entram na presença de Deus, alguma coisa acontece, tá? Alguma coisa ele faz. Talvez não aquilo que você espera, né? Mas aquilo que você precisa, tá? Porque Deus ele sempre vai trabalhar primeiro naquilo que nós precisamos, para depois nos entregar aquilo que nós queremos, tá, pessoal? A lei, né, de Deus, né, as normas do mundo espiritual, elas são assim, tá? Então que saibamos ter essa inteligência aí, essa sabedoria espiritual, para a gente compreender também o plano espiritual e a gente poder alcançá-lo com toda sorte de bênção. Amém? Boa noite. A paz, Fátima, Ellison, Daiane, Alain. Deus abençoe, Elane. Boa noite, Elisete. A paz, Lailiana. Terezinha, Denilson, Ivone. A paz, boa noite, pessoal. Deus abençoe. Deus abençoe a todos que estão entrando, em nome do Senhor Jesus. Marcos Wilson. A paz, Luciana. Ana Paula. Tem gente ainda desejando feliz ano novo. Feliz ano novo para todos nós. Celiane, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É isso aí. Ricardo, boa noite. A paz. Lucila, Juliana. Enfim, boa noite, pessoal. Amém? Que esse momento seja um momento consagrado e abençoado por Deus, né? Para as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Libera aquela tela lá para mim, porque aqui tá parado e eu preciso entregar algo para eles. Isso. Esse rapaz chamado Ricardo, eu não o conheço. Mas Deus manda dizer para o irmão, está visitando a sua vida nessa noite, tá? Deus está visitando a tua vida nessa noite de hoje, tá?
Quando eu lia o teu nome, Deus me mostrava como se fosse as suas mãos, tá? E eu via algo que brilhava. Deus vai trazer uma recompensa divina, tá? Para a vida do irmão, tá bom? Começa a reter e a receber, tá? Em nome do Senhor Jesus, porque tem uma prosperidade a caminho, tá? Para abençoar a sua vida, tá? Receba, contemple e tome posse, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Tiago Rocha, também não o conheço, mas o Espírito Santo de Deus, que aqui está e também está com você, ele manda eu te entregar, tá? Sobre caminhos. Eu via como se fosse, tá? O irmão andando em um determinado lugar. E quanto mais o irmão andava, era como se o irmão, eu não o conheço, tá? Mas eu via como se você andasse e era como se fosse uma rua estreita. Mas quanto mais você andava, mais aquela rua ela ficava alargada, ela abria, entendeu? Tá entendendo, varão? Eu via você andando e essa rua ela era estreita. Mas quanto mais você pisava firme e você andava, mais aquela rua ela se expandia, ela abria, tá? Deus está fazendo uma abertura de caminho para o irmão passar, tá bom? Recebe aí, tá? E toma posse. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Oseni Dias, não a conheço, mas Deus manda dizer, tá? Para a irmã, sobre quebra de maldição. Quebra de maldição, tá, minha filha? Muita obra de magia contra a sua vida. Muita obra de magia contra a sua felicidade, tá? Mas Deus que revela é o Deus que resolve, tá? Nesse momento ele visita a sua vida e faz essa quebra dessa maldição, tá? Receba em nome do Senhor Jesus essa libertação, tá bom? Para a glória do nome de Deus, para a glória do nome de Deus. Deus, ele é fiel o tempo todo, tá, pessoal? Deus, ele é fiel e ele é fiel o tempo todo. Daiane Márcia, Deus manda dizer para a irmã sobre a palavra solução. Eu não sei, irmão, o que pode estar acontecendo contigo, mas tem algo, tá, sendo preparado, tá, para resolver. Deus me fala da palavra solução, Daiane, tá? Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas algo já foi preparado em forma de solução, tá? Solução divina, tá? Para trazer uma paz para o seu coração, para trazer uma paz para o seu coração, tá? Então receba nessa noite de hoje, tá? A palavra solução divina, tá? Que já está sendo preparada para Deus te honrar e te abençoar, tá? Contempla aí, toma posse para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? O Rei da Glória, o Rei da Glória, o Rei da Glória. Deus manda eu falar, tá? Para 13 pessoas aqui nessa live, não tenha medo. Não tenha medo, porque eu sou contigo. Tem 13 pessoas que estão aqui nesta live. Eu não sei o motivo pela qual Deus está mandando eu te entregar. Mas Deus manda dizer para você, não tenha medo, tá? Não tenha medo. No meio dessas 13 pessoas que Deus está mandando eu te entregar essa revelação, existem no meio dessas 13 pessoas, você está tendo um sonho muito estranho. E para você saber que essa revelação é com você, você tem sonhado com água do mar. Você tem sonhado com praia. Mas não é praia coisa bonita, não. Sol, praia, não. Você tem sonhado com água do mar. Como se ela quisesse te afogar. Como se aquilo trouxesse um susto para você. Entendeu? Eu vou falar de novo. Tem 13 pessoas que Deus manda dizer para você, não precisa ter medo, porque eu sou contigo. Não precisa ter medo, porque eu sou contigo. Tá entendendo? E para você saber que essa revelação, estou me arrepiando, é com você. Você tem sonhado com o mar. Entendeu? Estou toda arrepiada. Tá? E esse sonho é um sonho assustador.
Porque é como se você olhasse para um mar e você quisesse sair dele e você não conseguisse. Entendeu? Você não conseguisse. Mas em nome do Senhor Jesus, tá? Eu creio no Deus que revela e eu creio no Deus também que resolve, tá? Então não precisa ficar com medo, tá? Que esse mar ele não vai te afogar, tá? Recebe em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe, Daiane. Daiane acabou de se tornar membro do canal. E Deus, ele te revista, tá? Possa te revestir, tá, minha filha? Com toda sorte de bênção. A Daiane sempre abençoa, né? É uma das pessoas, assim como algumas outras que tem na live, que sempre abençoa o canal, né? Em nome do Senhor Jesus. Eu glorifico a Deus pela existência de vocês. Amém? Eu glorifico a Deus pela existência de vocês. Sim. Tem 7 pessoas que estão aqui nesta live. Deus manda dizer para você: não terá morte. Tem 7 pessoas que estão aqui nesta live. Deus me mostra como se fosse uma alça de um caixão. Eu já falei, eu entrego mesmo, tá? O que Deus manda eu entregar. E essa alça desse caixão era como se ela fosse fechada. Presta bem atenção. Tem 7 pessoas que estão aqui nesta live. Deus manda dizer para você: não terá morte. E Deus também me fala no meio dessas 7 que é sobre uma enfermidade. É sobre uma determinada enfermidade. Uma enfermidade que está preocupando, uma enfermidade que está, presta bem atenção, parece que está piorando. Eu estou falando com 7 pessoas que estão aqui. Eu não sei se essa enfermidade é em você, eu não sei se essa enfermidade é com algum familiar, mas Deus manda dizer para você o seguinte: não terá morte, tá? Recebe aonde você está o toque de Jeová Rafá. Recebe aonde quer que você esteja, tá? A unção da cura. Recebe aonde quer que você esteja, tá? O milagre, tá? O milagre da cura divina, tá? Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Se envolve um trabalho pesado de bruxaria para 39 pessoas que estão aqui nesta live. Tem 39 pessoas aqui que estão nesta live. E o trabalho de bruxaria foi muito pesado. E foi por esses dias para 39 pessoas. E para você saber que essa revelação é para você, você tem sentido pontadas na tua cabeça e na tua nuca. Você tem sentido pontadas na tua cabeça e na tua nuca. Já outras têm sentido uma palpitação no seu coração e a tua mão, ela soa frio. Vamos lá, vou falar de novo, presta atenção. Por esses dias foi realizado um trabalho de bruxaria muito grande para 39 pessoas aqui. E Deus, ele me mostra como pessoas sentindo pontadas na cabeça, pontadas na nuca, outras com palpitação no coração e sudorese. Sudorese é a mão que soa, parece um sistema nervoso, sabe? Algo assim. Tem 39 pessoas, presta bem atenção, que a seta foi enviada, tá? Em cima da sua saúde. Mas eu estendo as minhas mãos para dizer para você que Jesus, ele chega primeiro, tá? Jesus, ele chega primeiro. E o motivo dessas setas, o motivo dessa obra de bruxaria que foi feito para você, é para deixar você enferma e deixar você perturbada. É para deixar você enferma e deixar você perturbada, ó, da cabeça, perturbada da cabeça. Perturbada da cabeça. Tá entendendo? Mas não é para ter medo, tá? Assim Deus manda eu declarar, tá? Que Deus já está cortando esse laço, desviando essa seta, tá? E te cobrindo, tá? E te colocando no esconderijo do Altíssimo. Te cobrindo e te colocando no esconderijo do Altíssimo. Então, receba onde você está, tá? A proteção divina sobre a sua vida, para a glória do nome de Deus,
para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Deus está entregando livramento pesado em 3 casas aqui. Olha só, presta atenção. Tem 3, eu estou começando a me arrepiar. Tem 3 casas aqui que Deus está guardando, hein? Deus está guardando, sabe quem? 3 crianças. Deus me deu uma visão. Eu nem vou entregar tudo que Deus me mostrou, não, porque é muito pesado, tá? Mas eu espero que você entenda o que Deus vai mandar te entregar. Eu via, Deus me dava uma visão de 3 crianças. E essas crianças, presta atenção, recebendo uma seta de perturbação, e elas fazendo algo contra a própria vida delas. E 3 crianças, Deus me deu uma visão de 3 crianças. E essas crianças recebendo uma seta, era como se algo entrasse no corpo delas e na mente delas, fazendo com que elas fizessem algo contra a própria vida delas. Vocês estão entendendo? Está repreendido em nome de Jesus, tá? Está queimado, está repreendido em nome de Jesus. Amém? Mas fica ligado, tá? Fica esperta, fica na torre da vigilância, tá bom? Porque o inimigo não brinca, não, tá? Eu pergunto para Deus, por que, Senhor? Por que disso com essas crianças? Porque o inimigo tem tentado contra alguém aqui, mas não tem conseguido te derrubar, né? É assim que o inimigo ele trabalha, tá, pessoal? Quando ele não consegue de um jeito, ele tenta de outro. Quando ele tenta, tá, pessoal? Quando ele não consegue de um jeito, ele tenta de outro, tá? Tentar te derrubar, ele tenta, mas não consegue. Graças a Deus, você tem criado imunidade espiritual, você tem criado maturidade espiritual, entende? Mas se ele conseguir pegar alguém que você ama muito, consegue te derrubar, tá repreendido, em nome de Jesus. Eu estendo as minhas mãos, amém? Para repreender, tá? Essa obra maldita do inferno que está tentando ser enviada para dentro de um lar aqui. Amém, pessoal? Em nome do Senhor Jesus, Jesus ele chega primeiro. Escreve aí. Jesus ele chega primeiro. Jesus ele chega primeiro. Jesus ele chega primeiro. Tá? Uma oferenda foi apresentada e muita garrafa de bebida também. Uma oferenda grande foi apresentada e muita garrafa de bebida também, para que haja dentro de uma família uma desordem, para que haja dentro de uma família uma desunião. Tem alguém trabalhando na feitiçaria para que o vício, sabe? Para que o vício, como que eu posso dizer, venha acabar com a vida de uma pessoa. Eu vejo garrafas de bebida, muita, uma oferenda grande. E essa oferenda foi apresentada para que alguém, tá? Eu tô ficando toda arrepiada. Para que alguém tivesse problema seríssimo, tá, pessoal? Com alcoolismo, tá, gente? Tem pessoas que elas não conseguem largar o vício, né? Elas têm um vício e elas não conseguem largar, né? E muitas das vezes isso daí é obra de bruxaria, tá? Muitas das vezes isso daí é obra de bruxaria, tá, pessoal? Então eu vejo como se fosse, tá? Uma confusão dentro de um lar, entendeu? Por conta de um vício, tá? Mas não é para ficar com medo. Deus revela, Deus resolve. Amém? Deus revela, Deus resolve. Escreve aí, Deus revela e Deus, ele resolve, tá? Tem 78 pessoas que Deus manda dizer para você, você será feliz sim. Você será feliz sim, presta bem atenção. É uma luta em cima de você, tá? Para que você não seja realizada, não seja feliz, mas Deus manda dizer para você, tá? Já foi declarado pelo céu, tá bom?
Já foi declarado pelo céu a palavra felicidade. Felicidade. É alguém que está aqui, você diz, eu não consigo ser feliz. Eu não sou feliz. Mas Deus manda dizer para você, eis que a felicidade chega hoje. Eis que a felicidade chega hoje. Recebe, contemple, toma posse. 57 pessoas estão aqui nesta live. Deus me mostrou como se fosse uma caixa. E nesta caixa, presta atenção, um presente. E nesta caixa, um presente, tá? Tem 57 pessoas que estão aqui nesta live, tá? E o presente em que Deus ele vai te entregar, você não terá como retribuir nem agradecer, porque vai ser enorme, grande demais. Tem 57 pessoas aqui, presta bem atenção em nome do Senhor Jesus. Algo já foi providenciado pelo céu para te ser entregue, para te honrar e para te abençoar. E Deus manda dizer para você, por isso desse deserto que você está passando, por isso dessa dificuldade que você está enfrentando, continue firme, porque Deus ele vai te honrar, porque Deus ele vai te contemplar, porque Deus ele vai te entregar, tá? Receba, toma posse, glorifique a Deus, tá? Que continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus, pessoal, tá? Deus não foi só Deus no tempo da antiguidade, Deus não foi só Deus na época de Moisés, nem na época de Ana, nem na época de não sei de mais quem. Deus continua sendo Deus e continua fazendo o que ele sempre fez. Milagre, trazendo resposta, tirando a pessoa da desonra, tá entendendo? Fazendo as pessoas alcançarem lugares impossíveis, fazendo as pessoas se tornarem pessoas de, sabe, tirando pessoas do anonimato e trazendo elas, tá? A existência do mundo, trazendo a elas a existência de todos, tá? Esse ano de 2025 vai ser um ano onde Deus vai tirar pessoas, tá? De um determinado esconderijo. Deus vai soprar o nome de pessoas aqui em 2025. Esteja você preparado. Deus vai soprar nomes de pessoas em 2025. Tá? Talvez você está escondida, talvez você está em uma situação de anonimato, talvez até pessoas fazem de tudo para você não ter que aparecer, mas não adianta tentar esconder algo que brilha, algo que chama atenção. Presta atenção em nome do Senhor Jesus, por mais que façam de tudo para tentar atrapalhar, porque sabem muito bem aonde você pode chegar. Deus vai fazer a luz que está já sobre você, essa luz ela brilhar, e o teu nome será soprado, assim Deus manda eu declarar. Começa a contemplar, tá? Em nome do Senhor Jesus. Tem 17 pessoas que estão aqui nesta live e Deus manda dizer para você, já assinei, já está, eu tô toda arrepiada, já está assinado. Preste bem atenção. Uma alegria muito grande vai inundar o coração de 17 pessoas aqui. E essa alegria vai vir por intermédio de uma assinatura, de uma declaração. Algo vai chegar em suas mãos e tu precisarás ter que assinar. E essa assinatura vai resolver quase todas as áreas, se não for todas as áreas da sua vida. Algo que alguém aqui está esperando há anos. Deus me fala de algo de anos. Deus me mostra o número 20. Eu não sei se são 20 anos, eu não sei o que é. Deus me mostra o número 20. Tem alguém que está esperando algo aqui antigo. E está algo para ser liberado e tu precisará ter que assinar para receber esse algo. Deus manda dizer em nome do Senhor Jesus, tá? Vai acontecer. Vai acontecer. Eu quero que você escreva aí com fé. Vai acontecer. Escreve aí. Vai acontecer. Vai acontecer. Amém? Recebe, contemple e toma posse em nome do Senhor Jesus. Deus está dando livramento, tá? Livramento nessa live de hoje, tá? De tombo. Eu via pessoas levando um tombo dentro, tá repreendido dentro de casa. Entendeu? Eu via pessoas tomando um tombo dentro de casa, tá? Deus está te entregando livramento nessa noite de hoje, dentro do teu lar, tá bom? Entregando livramento para a sua vida. Recebe esse livramento em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Quando Deus ele tem que fazer, ninguém consegue impedir, ninguém consegue atrapalhar.
tá? Ninguém consegue impedir, ninguém consegue atrapalhar. Deus manda eu falar para 37 pessoas que estão aqui nesta live: tu verás a minha justiça. Tem alguém que está aqui, você tem clamado constantemente, pedindo justiça do céu. Tem alguém que está aqui nesta live, você tem clamado a Deus para que a justiça divina alcance a sua vida. Eu vejo pessoas aqui nessa live, você dizendo: sou injustiçada. Eu vejo pessoas aqui nesta live, você falando, que eu estou ficando toda arrepiada, você falando para Deus: Deus, será que o Senhor não está vendo isso? Será que o Senhor não está vendo essa injustiça? Deus está visitando os injustiçados, trazendo o martelo da justiça e sentenciando algo para te favorecer. Preste bem atenção em nome do Senhor Jesus. Algo que te ocorreu, algo que te aconteceu, não ficará impune. Assim Deus manda eu declarar. Não ficará no descaso. Algo aconteceu com pessoas aqui. Presta bem atenção. E quem fez e acha que vai ficar por isso mesmo. E quem fez e acha que vai ficar dessa forma. Deus, ele vai te honrar porque você não reclamou, você não discutiu, presta atenção. Mas existe um Deus que te justifica. Existe um Deus que é pela sua vida, tá? E esse martelo da justiça divina desce sobre você, tá bom? Para te honrar nessa noite de hoje. Recebe, tá? Recebe a justiça de Deus sobre a sua vida para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Pessoal, tem mais de 100 pessoas na live. Eu peço a gentileza do seu like, por favor, em nome de Jesus, tá, gente? Quando vocês deixam o like, vocês favorecem, tá, esse conteúdo e faz com que a plataforma envie para mais pessoas. Se você está assistindo, provavelmente você está sentindo Deus nesta live. O que impede outras pessoas também terem esse mesmo tipo de conteúdo ou sentirem o que você está sentindo? O que impede? Tá, pessoal? Então, por favor, em nome de Jesus, pessoal, vamos expandir a palavra do Senhor e permitir que pessoas, talvez seja pessoa da sua própria família, que possa alguém estar precisando ouvir esse conteúdo e essa palavra. Então, tá? Deixa o seu like aí, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, para que muitas pessoas sejam alcançadas e Deus possa olhar para você e possa enxergar em você um coração abençoador, um coração, né, abençoador, um coração bom, tá, pessoal? Porque é dessas pessoas que Deus, ele procura para abençoar. Amém? Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor. Deus me mostra como se fosse uma mesa. E eu vejo uma mesa retangular, uma mesa comprida. E eu via como se essa mesa, ela sendo derrubada. E essa mesa sendo derrubada em cima de pessoas aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe, parece que o jogo virou. E algo te desfavoreceu. Mas Deus manda dizer para você que ele te coloca por cima novamente. Eu vou falar novamente. Deus me mostrava uma mesa. E essa mesa, ela era virada para cima de pessoas aqui. E eu pergunto para Deus por que dessa visão. E Deus, eu estou ficando toda arrepiada. E Deus manda dizer o seguinte, tá? É como se algo aconteceu para te desfavorecer. Tá entendendo? Algo deu errado. Tá entendendo? Mas Deus manda falar para essas pessoas que ele é o Deus da honra, tá? E eu vejo pessoas aqui, Deus colocando por cima e tirando você de uma situação de estar por baixo, tá? Deus colocando, é como se um jogo virou, sabe? Era como se uma situação estivesse acontecendo e nessa situação que estava acontecendo, você tivesse perdido essa situação, entendeu? E alguém se favoreceu, alguém cresceu em cima de você e você ficou no prejuízo, tá? Mas Deus manda dizer para você, tá? Nessa live de hoje, em nome do Senhor Jesus, ele é o Deus que exalta, tá? Então tá colocando pessoas aqui por cima, tá? Tem pessoas que estão aqui por cima, presta bem atenção, pessoas que estão aqui por cima, assim Deus manda dizer para você, você não vai voltar a ser cauda. Você não vai voltar a ser cauda. Tem uma situação na vida de pessoas que estão aqui nesta live e essa situação tem empurrado você de novo para um cenário que você dificilmente conseguiu sair de lá. Eu vou falar de novo.
Você agora, você não é mais cauda, você tem estado como cabeça. Mas tem uma situação na sua vida que fica te empurrando para de novo você voltar ao cenário de cauda. Deus manda dizer para você, preste bem atenção em nome do Senhor Jesus. Nesse deserto tu não voltarás mais. Neste deserto, Racherei de Calacébia, tu não voltarás mais. Ouça bem o que Deus está mandando. Estou toda arrepiada. Tem alguém que está aqui, tu sabe muito bem o que é vale. Tem alguém que está aqui, tu sabe muito bem o que é um deserto. Tem alguém que está aqui, você sabe muito bem o que é uma tribulação, tá? E você venceu. Mas presta atenção, você conseguiu sair do monturo, tá entendendo? Saiu do monturo. E Deus, ele te honrou e tem te honrado. Mas tem uma determinada área pesada e difícil da sua vida, que ela fica insistindo em te empurrar de novo pro deserto, da onde você conseguiu com muita dificuldade sair. E Deus manda dizer para você, para lá você não volta mais. Para lá você não volta mais. Recebe, tá? A providência divina da parte do Senhor sobre a sua vida. Para a glória do nome de Deus, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Jesus, ele enfrentou o deserto e ele venceu o deserto, né? Deserto é lugar de pessoas passarem aperto. Deserto é lugar das pessoas passarem até necessidade. Tá entendendo? Quando Jesus estava no deserto, ele teve necessidade de água, ele teve necessidade de pão. Presta atenção. Mas em nome do Senhor Jesus, tá? Não sei qual é o deserto que alguém está enfrentando. Nesse deserto, Deus não vai deixar você ficar. Nesse deserto, Deus não vai deixar você ficar. Assim Ele manda eu declarar. Amém? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O deserto, pessoal, é um lugar, né, aonde traz medo. O deserto é um lugar onde faz as pessoas se sentirem, né, sozinhas. O deserto, ele é um lugar onde a expectativa do ser humano é frustrada. O deserto é um lugar difícil. Eu sei que eu estou falando com pessoas que têm uma área desértica, uma área, sabe, dentro de uma situação de deserto, que está sendo difícil, tem te trago medo, tem te trago expectativas que não são boas. Mas Deus, ele me traz aqui, tá entendendo? Porque quando a pessoa está no deserto, ela não vê o sonho dela sendo realizado, né? E ela tem vontade de desistir de tudo. E ela tem vontade de desistir de tudo. Deus manda dizer para alguém aqui hoje, em nome do Senhor Jesus, não desista, porque está chegando o final desse deserto. Não desista, porque está chegando, sabe, o final deste deserto. O deserto, ele é uma escola. Tá entendendo, pessoal? O deserto é uma escola para que a gente consiga conquistar a nossa terra prometida. Qual é a sua terra prometida? Escreve aí. Escreve aí, é o meu casamento, é a minha saúde, é as minhas finanças, é o meu ministério, é a minha vida sentimental, não sei, é a minha vida espiritual. Qual é a sua terra prometida? Né? O deserto é uma escola. É uma escola onde nos prepara, nos ensina, nos capacita para a gente conquistar algo, né? Que normalmente é algo prometido, né? Chamada terra prometida. Tá entendendo, pessoal? Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Deus está falando para alguém aqui, não é para você morrer, nesse deserto, é para você conquistar esta terra. Não é para você morrer neste deserto, é para você conquistar esta terra. Recebe aí, Adriana. Adriana colocou financeiro e espiritual nessa noite de hoje sobre a sua vida. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Amém? A palavra de Deus, ela vai nos dizer que uma situação muito, muito difícil, né? E muito complicada, o profeta, ele teve que enfrentar, ele teve que passar.
mas Deus estava do lado dele. Deus estava do lado dele. A palavra de Deus fala sobre o profeta Ezequiel, um profeta cheio de Deus, um profeta de visões, um profeta que Deus confiava nele. Deus confiava tanto em Ezequiel que levou ele para o vale, levou ele, né, para aquele lugar de solidão, aquele lugar de medo e aquele lugar de necessidade. Às vezes você pode pensar assim: Deus não me ama, porque se Deus ele me amasse, Deus não permitiria que essas coisas acontecessem comigo. Você está enganada, tá, minha filha? Você está enganado, né? O profeta Ezequiel, ele poderia ter pensado da mesma maneira, né? Quando foi a própria mão de Deus que o levou para o deserto, né? Para aquele vale, né? Mas Deus levou, né, o profeta Ezequiel para aquele vale porque Deus acreditava, entendeu? Acreditava que Ezequiel ele teria condições, capacidade, força, equilíbrio, sabedoria, entendimento, discernimento, unção e fé para sair daquela situação. Tá dando para entender o que Deus está falando com você? Deus ele sabe escolher os melhores soldados dele para colocar em suas batalhas. Entendeu, pessoal? Deus ele escolhe muito bem as pessoas antes de colocar elas em linha de frente para ter que enfrentar situações. Deus sabe que tem gente que aguenta, Deus sabe que tem gente que não aguenta. E Deus não vai colocar um fardo que alguém não consiga suportar. Pô, eu não estou entendendo nada. Tá bom, vou mastigar. Tá bom? Para você entender, tá? Vou mastigar para você. Deus está falando para você que tudo que aconteceu e acontece com você, porque Ele acredita em você. Ele sabe muito bem que você consegue vencer. Ele sabe muito bem que você consegue. Ele sabe que você consegue virar esse jogo, mudar essa história, transformar esse cenário. Tá entendendo em nome do Senhor? É só você querer. Porque existe um Deus para te abençoar e fazer isso acontecer. Então, quando Deus ele levou Ezequiel, pessoal, né, lá pro deserto, lá pro vale, né? Ezequiel não imaginava que Deus iria fazer aquilo com ele. Tem coisas na vida da gente que a gente passa, que a gente não sabe, fala: meu pai, eu nunca imaginava que Deus ia deixar isso acontecer. É ou não é? Tem coisas que nós passamos na vida da gente, que nós falamos para Deus: Senhor, eu não esperava isso. Eu não esperava que o Senhor iria permitir isso, que o Senhor ia deixar isso, né? O profeta Ezequiel, com certeza, ele também imaginou, né? Era um profeta que recebia visão. Tanta visão boa para Deus entregar, tanta coisa, né? Coisa abençoada para Deus fazer, mas Deus provou ele, né? Com uma visão horrível. Provou ele, né? Em um cenário aonde ele não queria estar. Nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. Entendeu, pessoal? Nem sempre as coisas vão acontecer da maneira em que nós queremos que elas aconteçam, mas não vai ser por isso que Deus não vai estar conosco. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo esse negócio? Nem sempre, pessoal, as coisas vão acontecer do jeitinho que a gente quer. Por quê, hein, apóstolo? Porque se acontecer, pessoal, se as coisas o tempo todo ficar acontecendo do jeito que a gente quer, a gente fica mimado, a gente fica mal acostumado. Entendeu? A gente fica mimado, a gente fica mal acostumado e a gente é ser humano, né? Então o ser humano erra, falha, daqui a pouco a gente tá aí, sabe, desagradando a Deus, entristecendo o Espírito Santo. Então o que Deus faz? Deus faz isso aí, porque Ele conhece a gente, Ele permite, mas Ele também nos livra. Ele permite, mas Ele também nos livra. Tá entendendo, pessoal? E o profeta foi colocado à prova ali, né, por Deus, né? O profeta, ele foi colocado à prova ali, né, por Deus, para Deus testar ele, a habilidade que... Olha só, Deus sabia, pessoal, a habilidade que o profeta Ezequiel, ele tinha para ele mudar e transformar o ambiente. A gente tem que ter isso no nosso coração, sabe? Isso é forte, isso aqui, hein, que Deus está colocando na minha boca aqui para falar para vocês. Né? Ele sabe, gente, ele sabe que a gente tem uma habilidade sobrenatural para a gente transformar qualquer ambiente que a gente estiver. Qual o ambiente que ele colocou Ezequiel ali? Um ambiente horroroso, um ambiente de escassez,
um ambiente de necessidade, um ambiente de expectativa frustrada, um ambiente de medo, um ambiente de angústia. Ele botou ele num ambiente, tá? de sonhos que não eram realizados. Ele colocou em um cemitério. Um cemitério. Qual é o sentimento que uma pessoa tem quando está dentro de um cemitério? De expectativa frustrada. Vamos falar a realidade? Vamos ser realistas? Entendeu? Porque um cemitério, se você for lá no cemitério, qual é o sentimento de uma pessoa dentro do cemitério? Sentimento de expectativas frustradas, de sonhos não realizados. Coisa, né? A pessoa foi embora, deixou família, deixou isso, deixou aquilo, e, enfim, né? Acabou, terminou, não era para ter, enfim, vocês estão entendendo. Vocês estão entendendo. Então, ele estava ali, né? Em um cenário muito difícil, muito complicado de se mudar, de se alterar. Mas Deus estava ali dizendo para ele, olha, se eu coloquei você aqui, porque eu acredito que você pode mudar. Olha, pessoal, de novo eu vou falar para vocês. A gente tem mania, às vezes, de falar assim, Senhor, o Senhor me deixou. Quando as coisas estão bem, a gente fala, Jesus está comigo. Quando as coisas não estão tão bem, a gente fala, Jesus, o Senhor fica comigo. Ele está conosco, gente. A não ser que a gente não esteja fazendo bobagem, né? Se a gente não estiver fazendo coisa, ele, né? Ele está sempre conosco. E a palavra fala que Jesus estava ali, o Espírito de Deus estava ali junto com Ezequiel. Entendeu? Estava ali com Ezequiel. E o Espírito de Deus estava ali com Ezequiel, o quê? Para ensinar. Estava ensinando ele o tempo todo. Fala isso, faz assim, anda assim, se comporta assim, reage assim, pensa assim, mentaliza assim. Eita glória, aleluia. Deserto é o lugar que Deus ele nos ensina a profetizar, a orar, sabe, pessoal, a se tornar gigante na fé. Deserto, meu Deus do céu, a gente tem que vigiar, porque às vezes Deus pode falar, tu tá muito acomodado, tu tá muito acomodada, vou jogar você no deserto para você poder se aprumar. Pessoal, entendeu? Porque o deserto, pessoal, né? Aí colocaram aí, hoje eu fui em um velório, hoje eu fui fazer um velório, amanhã tem outro de uma criança. Aí, ó, olha a revelação de criança que eu entreguei aí na live aí. Aí, ó, o Carlos está falando que ele fez um velório e amanhã ele tem outro velório para ele ir. Olha aí, ó, vocês vigiam, tá? Porque Deus me deu uma visão de 3 crianças, vocês lembram que eu falei agora há pouco, né? E elas fazendo besteira, tá? Fazendo tentando destruir a própria vida, tá, pessoal? Aí, ó, ele tá falando aí que fez enterro de criança, vai fazer outro de amanhã, entendeu? Vocês vigiam, vocês que têm criança, vocês que têm filho, entendeu? Vigia. Tá repreendido. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então, né? Morreu no hospital a criança. Assim. Então, o deserto, né? Como a gente estava falando, né? O deserto, ele sempre vai nos aproximar, sempre vai nos aproximar, né? Mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, muito mais de Deus, né? E ali naquele vale, naquele deserto ali, que o profeta estava passando, ele descobriu, né, o que ele poderia fazer, né, e quem ele poderia ser, tá? Então, pessoal, Deus está falando com todos aqui nessa live de hoje. Você pode fazer o que você menos imagina, você pode ser o que você nunca imaginaria. Você pode, nós podemos, pessoal, nós podemos. Entendeu? Nós podemos, porque existe um Deus que está a nosso favor e à nossa disposição para nos abençoar. Isso aí que você ouviu. Deus está à nossa disposição para nos abençoar. Deus estava à disposição de Ezequiel ali naquele vale. Ezequiel não estava sozinho, Deus estava ali. Entendeu?
Deus estava com Ezequiel no vale. E Deus falava tudo para Ezequiel o que ele tinha que fazer naquele vale. Fala isso, faz isso, anda assim, pensa assim, aponta para tal lugar. Agora você vai dizer tal palavra. Até as palavras ele dizia da maneira em que Ezequiel tinha que falar. É treinamento. Está treinando, está ensinando. Porque depois daquele vale, apareceu outros vales para Ezequiel. Só que foi diferente. Por quê? Porque Ezequiel já havia sido treinado, capacitado. Deixa eu te falar uma coisa. Deus manda dizer o seguinte: vence esse vale logo. Vence. Não desiste dele não. Entendeu? Porque os próximos que irão aparecer, ai apóstola, ainda vai aparecer? Vai sim. Vai. Que isso? Olha, você quer que eu fale verdade ou você que eu minto pra você? Hein? Você quer que eu te enrolo ou você... Eu não vou te enrolar. Não vou. Eu não vou ficar falando pra você que o tempo todo vai ser tudo fácil. Não vai ser. Vai ter hora que vai ser fácil, mas também vai ser hora que vai ser difícil, né? O dicionário tem o quê? Dicionário Aurélio, dicionário português. Qualquer dicionário diz o quê? Se tem facilidade, tem dificuldade, não adianta fugir. Então elas vão aparecer, mas você nasceu para vencer e acabou, pessoal, entendeu? Nós nascemos para vencer. A gente tem que ter isso na nossa cabeça e sabe? E ninguém pode tirar isso da gente. Apareceu esse problema, tá? Eu vou resolver esse negócio aí. Entendeu? Eu não tenho como fugir. Eu vou fazer o que? Eu vou fugir? Eu não tenho como fugir. Eu não nasci para ser covarde. Entendeu? Eu não sou covarde. Você não é covarde. A palavra de Deus fala: eu não te dei espírito de covardia. Eu não te dei espírito de covardia. Aí alguém vai dizer: parece que é fácil, né, apóstola? Pois é, para de ficar falando isso. Para de ficar pensando assim. Porque tem pessoas que vivem coisas piores do que você, sabia? Sempre vai existir alguém que fala assim: mas a senhora fala, parece que é fácil. Não, eu nunca disse que seria fácil. Sabe o que eu acho que é difícil? Eu não gosto nem de ficar falando isso. É uma pessoa que agora está no leito. E ela depende de que um médico chegue falando uma coisa boa para ela. É essa pessoa aí que você tá entendendo? Agora tem gente que tá passando um negócio, sim, que tá com saúde, que tá podendo trabalhar, correr atrás, que tá podendo sei lá mais o que, e fica com... Não faz isso não, pessoal. Entendeu? Não fica assim não. Deus observa isso tudo. Entendeu, gente? Deus, ele observa isso tudo. Deus observa o quê? Deus observa as pessoas que ficam se vitimizando demais. Para de ficar fazendo o papel de vítima. Para, gente. Faça como Deus falou para Josué. Josué estava mal, Josué não estava bem, Josué estava tentando desistir, Josué estava falando: eu não vou conseguir. Deus falou: quem disse para você que você não vai conseguir, Josué? Eu estou contigo. Eu fui com Moisés e agora eu estou com você. E aonde tu pisar, aquele lugar vai ser seu. O que você falar, eu vou deixar acontecer. Aonde você pisar, você vai prosperar. Você nasceu para prosperar, Josué. Seja forte e corajoso. Eu só te peço uma coisa: ânimo. Eu só te peço uma coisa: ânimo. É só isso que eu te peço, Deus falava para Josué. Porque o resto eu faço junto com você. Mas ânimo é você que tem que ter. Deus falou para Josué: ânimo é você que tem que ter. Entendeu, pessoal? Ânimo é você que tem que ter. Porque o restante eu faço junto com você. E parece que Josué ainda estava prostrado. E Deus mais de uma vez falou para ele: rapaz, fica em pé. Eu já falei. Se você prestar atenção e meditar na minha palavra, e não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, eu vou te honrar em tudo. Eu vou soprar o teu nome. Não vai faltar nada para você. Vou prosperar todos os seus caminhos. Então, gente, olha só. Para a gente ser uma pessoa de sucesso, entendeu? Quando eu falo, gente, uma pessoa de sucesso, não é uma pessoa que passa na televisão, não, entendeu? Uma pessoa que vai passar, não é isso não, tá, gente? Sucesso é uma pessoa realizada, entendeu? Uma pessoa
conquistadora, entendeu? Para você chegar a esse nível, Deus, ele exige coisas, tá? Não fica pensando que você vai, Deus vai liberar algo para alguém sem alguém fazer nada. Isso é um acordo. Deus é um Deus de aliança, entendeu? Então Deus estava fazendo um acordo com Josué, entendeu? Ó, Josué, se você meditar nas minhas palavras de dia e de noite, né? De dia e de noite, não olhar nem para a direita nem para a esquerda, entendeu? E você fazer tudo conforme está escrito nele. Vou te prosperar o tempo inteiro vou te prosperar, nada vai faltar, todos os seus caminhos vão receber prosperidade. Agora sai disso para você ver se a vida não diz, porque quem dá é Deus. Entendeu, pessoal? Entendeu? Quem dá é Deus. E realmente, né? A partir do momento que Josué fez o que Deus mandou que ele fizesse, né? Ele se tornou o maior estrategista da Bíblia. O maior estrategista da Bíblia foi Josué. O camarada estrategista. Ele tinha estratégia para tudo, né? Era um monte de coisa que aparecia, era muralha, era guerra, era não sei o quê, era um monte de coisa que aparecia. E o cara tinha que ter estratégia de guerrilha, de comando, entendeu? Para ele entrar e vencer. Aí veio ali o Rio Jordão, não foi o Rio Jordão, né? Que ficou cheio de água lá, eles tinham que passar por aquele Rio Jordão e tava cheio de pedra, o negócio do Rio Jordão lá, lê a palavra lá, né? Cheio de pedra. Eles fizeram um memorial ali dentro. Tá entendendo? Então, assim, pessoal, o desânimo, ele aparece para todo mundo, entendeu? Não fique se sentindo culpada ou culpado pelo, muitas das vezes, o desânimo aparecer, entendeu, pessoal? O desânimo vem para você, vem para mim, vem para qualquer filho de Deus. Qualquer pessoa que você vê aí ministrando, pregando, ela se sente desanimada em um determinado momento da vida dela, assim, falar para você que não é mentirosa e é mentiroso. E mente muito, tá? E eu vou te falar, hein? É filho do cão. Porque a gente é ser humano, entendeu? Só que a gente se sentir desanimado é uma coisa, mas desanimar é outra parada, é outra situação, entendeu, pessoal? A gente se sentir desanimado é uma coisa, agora a gente desanimar é outra instância, é outro processo, entendeu? Então, Josué se sentiu desanimado, mas ele não desanimou, entendeu? Deus não vai te cobrar por você se sentir desanimado, porque até Jesus ficou assim, né? Até Jesus se sentiu desanimado. Que isso, ó? Vai estudar, né? Ler. Se você ler, você não vai entender nada. Você vai entender o que todo mundo entende. Quando você estuda, né? Aí você vai buscar interpretação, vai ter discernimento, vai ter revelação, né? Passa de mim esse cálice. Quer dizer, eu não quero mais fazer isso. Passa de mim esse cálice, Senhor. Não quero mais, eu não quero estar nessa posição para fazer isso que o Senhor me chamou para fazer, porque eu não sei se eu vou aguentar, não quero, Senhor. Então, pessoal, mas ele desistiu? Não. Então, a gente se sentir desanimado por algo na nossa vida, pode ser que seja comum, mas não é ficar todo dia nessa. Entendeu, pessoal? Porque se a gente ficar todo dia com esse sentimento de desânimo, a nossa vida não vai andar, entendeu? A gente não vai progredir, a gente não vai. Tá entendendo, pessoal? A gente não vai crescer, a gente não vai romper, entendeu? Então, a mensagem de hoje para todo mundo aqui, pessoal, tá? Em nome do Senhor, para você, para mim, para todo mundo, tá, pessoal? É o seguinte, tá? Nesse vale, nesse deserto, tá?
Você não vai ficar. E não precisa ficar com medo dele, porque ele não vai te matar. Entendeu? Ele não vai te matar. Amém, pessoal? Gente, em nome do Senhor Jesus, separa a água, fotografia, peça de roupa para a gente poder orar e apresentar a Deus nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Né? Hoje é o segundo dia do ano, né? Segundo dia do ano de 2025, né, pessoal? Em nome de Jesus, seja muito bem-vindo, né, esse ano aí para a nossa vida, né? Que seja muito bem-vindo, né, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Água, fotografia, para a gente poder estar apresentando, orando e agradecendo a Deus por esse momento, amém? Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado, meu Deus, por esse momento e sua presença e por cada pessoa que aqui está. Sejam cada uma delas, meu Pai, nesse momento visitadas, consagradas, meu Pai, pelo teu poder. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, blinda, protege e abençoa cada um que aqui está. Espírito Santo, dá, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, condições espirituais, emocionais, para essas pessoas, meu Pai, vencerem o deserto ou o vale que elas estão passando. Dá, meu Pai, ferramentas e estratégias espirituais que só o céu tem, meu Pai, para poder entregar, meu Pai, para a gente conseguir se desvencilhar e sair dos dias difíceis. Os dias difíceis, eles sempre irão aparecer. Mas o Senhor nos fez para vencer. O Senhor nos trouxe à existência para não sermos seres humanos frágeis, mas sermos pessoas dominadoras daquilo que vem para nos dominar. O Senhor nos fez pessoas, assim como o Senhor ordenou para Adão. Adão, está vendo tudo aí? Eu fiz isso tudo para você controlar, para você dominar, para você, sabe? Você vai controlar, vai administrar. Pai, em nome de Jesus, ensina ao teu povo a administrar os seus problemas. Ensina ao teu povo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, a administrar as suas dificuldades. Pai, assim como o Senhor ensinou para Ezequiel administrar. O Senhor levou Ezequiel, o profeta Ezequiel, para aquele vale. E ali o Senhor falou, não vou fazer nada, vai ser você que vai fazer comigo. Deus, será que Deus poderia fazer sozinho? Óbvio, Deus tudo pode. Mas Deus falou, não vou fazer, Ezequiel, você vai fazer comigo, tá bom? E eu vou te ensinar como que você vai atuar. Como você vai falar, como você vai fazer, como você vai dominar, como você vai controlar, como você vai mudar. Pai, ensina, nos ensina, nos ensina. Nos ensina, assim como o Senhor ensinou a Ezequiel, naquele vale. A gente sair, meu Pai, sair de coisas que a gente acha que a gente não vai conseguir sair, né? Coisas difíceis, complicadas aí, que é o próprio, né? É o Senhor mesmo que deixa aí acontecer. Nos ensina, Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Até aqui eu entrego a mensagem. Que o Senhor continue os abençoando, continue se prosperando. Espírito Santo, aqueles que abençoaram a live com oferta, meu Pai, se tornando membro, meu Deus, que essas vidas sejam poderosamente alcançadas, abençoadas, porque aqueles que abençoam a minha vida, com certeza, meu Pai, recebe também, meu Pai, uma porcentagem da unção que tem sobre mim, porque eles estão de alguma maneira me abençoando. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, abençoe a todos. Abençoe a todos, meu Pai, a todos que estão presentes até agora, aqueles que abençoaram o canal, aqueles que se tornaram membro, enfim. Sejam todos poderosamente abençoados, aqueles que irão dormir, que tenham um descanso abençoador, que tenham um descanso de paz. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, aqui eu entrego a vida de todos, os consagro, os abençoo. Aonde houver água, aonde houver fotografia,
aonde houver peça de roupa, que seja tudo consagrado e visitado, meu Pai, para a honra e glória do teu nome. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, você toma posse, declare dizendo que assim seja, assim será, que assim seja, assim será, que assim seja, assim será, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glórias a Deus, aleluia. Deus é bom o tempo todo, Deus, Ele é maravilhosamente bom. Amém? Que você tenha um descanso abençoador, uma noite tranquila, de paz. Que Deus, Ele prepare a nossa sexta-feira, que a nossa sexta-feira seja uma sexta-feira suave, né? Uma sexta-feira aonde Deus, Ele possa trazer, possa ser uma sexta-feira carregada de sinais, né? Onde Ele possa trazer ali dentro da fidelidade que Ele tem com os seus servos ali, né? Resposta de oração através de algum sinal, tá? Não durma preocupada, porque Deus já preparou o seu dia de amanhã, tá? Não durma com inquietude, porque Deus, Ele já providenciou aquilo que você precisa. Eu creio. Ele sempre faz isso, gente. Ele sempre faz. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, né? É óbvio, né? Que nós temos que fazer a nossa parte sempre, né? Mas por todas as vezes que a gente fizer a nossa parte, com certeza Ele vai fazer a parte dele. Tá, pessoal? Né? Todas as vezes. Lembre-se, Deus falou para Ezequiel: eu só vou fazer se você fizer. Deus não fez o que fez naquele vale sozinho. Deus só fez depois que Ezequiel botou a mão na massa e também ali o profeta Ezequiel começou a fazer. Então, não deixe de fazer o que você sabe que você precisa continuar fazendo. Né? Não deixe de fazer aquilo que Deus fala para você fazer. Entendeu, pessoal? Porque enquanto você estiver fazendo, Ele vai estar fazendo junto com você. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Enquanto nós estivermos fazendo, Ele estará junto conosco, fazendo junto conosco. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Ouça o que eu estou te dizendo. Você nunca esteve sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. Ai, eu fico tão feliz quando eu falo isso. Porque mesmo que a gente não consiga enxergar esses seres invisíveis, eles estão aqui. Seres invisíveis são os anjos do Senhor. A gente não consegue vê-los a olho nu, mas eles estão o tempo todo, pessoal, o tempo todo do nosso lado, na nossa retaguarda, abençoando a nossa entrada, abençoando a nossa saída, abençoando as nossas ideias, abençoando, você está entendendo, pessoal, guardando a sua família. Esse Deus, Ele é muito bom. Esse Deus, Ele é maravilhoso. E é um Deus de aliança. Então não se esqueça. Deus, Ele exigiu uma aliança de Josué, para que Josué se desse bem na vida. Ele exigiu uma aliança de Josué. Nunca se esqueça. Não é só a gente que tem que exigir ou pedir ou sabe, reclamar algo do céu, não. Não. Deus também exige algo de nós. Guarda isso. Tá, pessoal? Deus exigiu de Josué que Josué tivesse ânimo, se levantasse. Deus exigiu de Ezequiel que Ezequiel abrisse a boca dele e ele profetizasse. Deus, ele sempre vai, entendeu, pessoal? Trazer uma exigência de algo, para que algo que a gente quer que ele faça, ele realize na nossa vida. Às vezes, o que não está dando muito certo na sua vida, pode ser
que você está cobrando muito Deus, está cobrando muito o céu, e você não está fazendo de maneira recíproca o que precisa ser feito, pessoal. Entendeu? A gente cobra Deus de algo, mas também Deus cobra a gente também de outro algo. Então, não se esqueça disso, tá? Pra gente não ficar, muitas das vezes, perdendo longos anos da vida da gente, esperando que Deus faça algo que Deus está dizendo assim, e você não fez a sua parte, como é que você quer que eu faça a minha? Entende, pessoal? Ah, porque Deus vai fazer. Então, antes da gente falar que Deus vai fazer, será que a gente está fazendo a nossa parte com Ele? Ah, apóstolo, eu tô sempre na live. Não é só estar na live não, tá, filha? Não é só estar na live não, é também estar na live. Mas e aí, o seu coração, tá limpo? Tá limpo? Ou você ainda tem mágoa? E aí, você tem seguido os princípios de Deus? Enfim, pessoal, já falei uma vez aqui na live, né? Eu já falei aqui na live uma vez. Nós temos que nos analisar todo dia, entendeu? Todo dia se analisa, se observa. Pede a Deus para Deus te mostrar. Senhor, se eu estiver fazendo algo, né, que está me condenando, que está te entristecendo, me mostra. Fala comigo, né? Para que eu não venha te entristecer, para que eu não venha atrapalhar, né, o propósito que o Senhor tem na minha vida. Entendeu, pessoal? E sempre tem alguém que fala assim, mas eu não sei o que eu posso fazer. Sabe sim, sabe sim. Sabe sim. Entendeu, pessoal? Então nós temos que nos acertar, entendeu? Nos acertar, liberar perdão, né? Matheus botou aí, né? Tem pessoas que não liberam perdão. É tanta coisinha, né? É tanta coisinha que às vezes, né? Essas coisinhas que acabam impedindo uma pessoa de receber o milagre dela. Entendeu, pessoal? É como eu falo, né? É as brechas, né? Às vezes a pessoa acha que é uma porta escancarada que vai atrapalhar, mas na maioria das vezes, 99% não é a porta escancarada, mas é a brecha que a pessoa sempre deixa. Entendeu? É uma brecha que a pessoa sempre deixa, uma coisa ali, ó, pequenininha. Entendeu? Que às vezes a gente fala assim, isso daí não... Isso daí é normal. Deus fala normal, para você não é normal, não. Pessoal. Deus, ele não nos enxerga mais como ele enxerga outras pessoas, né? Deus não nos enxerga mais como ele enxerga as outras pessoas, entendeu? Porque nós já temos conhecimento da verdade, nós já temos conhecimento, sabe, pessoal, do que podemos fazer para agradar e também o que podemos fazer para desagradar. Então, gente, não vamos atrasar, entendeu? Algo que Deus está querendo acelerar, não. Não vamos atrasar algo que Deus tem para nos entregar, não, pessoal. Amém? Em nome de Jesus, vamos estar com nossos braços abertos, vamos estar com os nossos braços abertos para receber, né, do céu e de Deus aquilo que Ele tem, com o coração aberto para nos entregar. E não é coisa pouca, não. Né? E não é coisa pouca, não. Amém, pessoal? Olha, eu já terminei, já fiz a oração, né? E tô até agora aqui falando. Mas é isso aí, né? Em nome de Jesus. Eu creio que é tão bom, né? A gente está falando das coisas de Deus. É tão bom a gente estar falando com pessoas, né? Que sabem discernir das coisas de Deus, né? Pessoas que não brincam com as coisas de Deus, né? Pessoas que levam a sério e pessoas que sempre voltam aqui para testemunhar.
Amém, pessoal? Tá pertinho do horário da meia-noite, né? Daqui a pouco, terminando aqui, é bom. Fátima Baixou botou, é bom, né? É bom, sim. A gente vai estar se retirando para a gente poder... Ô Douglas, você tá incomodado? Tá, meu filhinho? Você tá incomodado? Eu só lamento por você, meu filho. Se você tá incomodado, você procura outra live. Tá bom, meu querido? Tá? Faça essa gentileza. Tá perdendo seu tempo aqui. Vai caçar uma outra pessoa para perturbar, né? Pelo amor do sangue de Jesus, não pode tirar ele. Ele ainda bota a glória. Ele ainda bota isso, bota a glória mesmo. Bota mesmo. Tira aí esse camarada aí, apóstolo, faça essa gentileza. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mais um, né? É engraçado, né? Essas pessoas, elas ficam, né, até o final da live. Tem outro aí também, ó. Tem outro aí também. Olha o nome que bota, Matuto. Eles ficam até o final da live, no final, eles assistem a live todinha, né? Eles têm, eu nunca vi uma coisa dessa. Uma pessoa que tem coragem de perder o tempo delas assistindo algo que elas não levam a sério, né? Ou leva e tá querendo realmente querer atrapalhar. E aí no final elas fazem isso. Só Jesus na causa. Pessoal, por isso que eu falo, orem por mim, entendeu? Orem por mim, orem pelo meu ministério, entendeu? Aí, ó, o cidadão tá aí, ó. Orem por mim, orem pelo meu ministério, orem pela minha vida, entendeu? Em nome do Senhor Jesus, amém, pessoal? Em nome do Senhor Jesus. É para bloquear, não é para excluir a mensagem, não, apóstolo. Por isso que ele tá entrando, né? Tá entendendo? Né? Pessoal, ó. Beijo. Fiquem todos na paz. Faltam 3 minutinhos para meia-noite, tá? Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Me retirando da missão. Fiquem todos na paz. Um forte abraço. E até o próximo conteúdo de live. Deus os abençoe.